Queridos irmãos, eu quero vos convidar para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Os que encontraram podem dizer amém? Amém? Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Queridos irmãos, eu quero utilizar esta palavra para falar sobre o pai de 2 filhos perdidos. O pai de 2 filhos perdidos. Você pode dizer comigo: o pai de 2 filhos perdidos. Queridos irmãos, eu penso que quando um casal se encontra na vida, desfrutam de um namoro, de um noivado e planejam o casamento, quando eles se casam, eles querem ter filhos. E penso que se nós soubéssemos o futuro do filho, nós poderíamos até reter o filho. Mas isto não nos pertence saber. Por quê? Porque é no caminho que a pessoa se perde. O ímpio se perde no caminho. Por isso que Salomão diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é fim de morte. Uma outra coisa que Salomão nos ensina: enquanto os nossos filhos ainda são crianças e estão, meus irmãos e meu pai, na condução de nós ensiná-los, Salomão então dá uma instrução: ensina o menino no caminho. Esta palavra, ensina o menino no caminho, é ensinando o filho com exemplo. Mesmo tendo da parte do pai toda esta condição de ser exemplo para seu filho, isto também não quer dizer que seu filho não vá se perder no caminho. Mas é daqueles que têm a fé cristã, que receberam a Cristo como seu Salvador e tiveram o privilégio, não é, de desenvolver a sua vida no Evangelho com Jesus. Ele, logo que o filho tem noção do que é alguma coisa, ele já aplica nele os princípios da palavra de Deus. É comumente, não é, da parte dos pais, ensinar as histórias bíblicas para seus filhos. Mas tudo isto também não quer dizer que o filho não vá se perder no caminho. Aqui está um homem, e este homem, segundo os grandes comentaristas de parábola, ele, meus irmãos, é um homem que viveu. Não é simplesmente uma parábola como uma história para comparar alguma coisa. Este homem, historicamente, ele viveu. Tanto os grandes escritores de parábolas como Joaquim e Jeremias, eles vão dizer que este homem não é um homem de uma criação para elucidar uma verdade. Este homem verdadeiramente existiu. E Jesus, quando abre este momento das coisas perdidas, ele diz assim: um pai tinha 2 filhos. E interessante que esses 2 filhos se perderam dentro de casa. Eles não se perderam fora de casa, se perderam dentro de casa. Um se revelou mais cedo e o outro se revelou um pouco mais tarde, mas ambos se perderam dentro de casa.
Então observe, por maior cuidado e atenção que eu e você tenhamos, saiba que o ímpio se perde no caminho. Porque quando alguma coisa sai do anormal, nós queremos buscar uma culpa. E nós sempre temos aquele jargão que diz assim: puxou a tua família, puxou um tio seu, puxou o teu primo. Por quê? Porque queremos arrazoar isto que estamos vivendo dentro de casa. O que eu quero trazer hoje para vosso coração: quais atitudes de um pai quando os filhos se perdem? O que eu, como pai, devo de fazer para ter novamente uma atitude para alcançar os meus filhos? Um pai que perdeu 2 filhos dentro de casa. Este pai, pelo narrar da história, ele era um homem muito prudente, ele era um homem sábio, e um homem que cultivou na vida de seus filhos algo de bom. Primeira coisa, quando se desperta o primeiro que se perdeu dentro de casa, ele vai ao pai e diz assim: eu quero a parte da minha herança. Primeira coisa que eu, como pai, devo de observar o pai dos filhos que se perderam. Primeiro, ser justo. Ali estava um filho e ali estava o outro filho, e ele chama os 2 filhos e pega a riqueza que pertencia a eles e divide nos 2. A herança ele deposita na mão do filho mais novo, e a herança ele deposita na mão do filho mais velho. Então este pai, primeiro, quando o filho mais novo pede a herança, seria o razoável? Primeiro, pedir herança quando o pai está vivo já é uma coisa fora do comum. Nós só recebemos herança quando os pais partem. Mas este pediu a herança quando o pai estava vivo. Quando ele trouxe para o pai a sua vontade, seu pai não menosprezou. Seu pai viu que ele tinha idade própria, pensamento próprio, que ele era um ser. E ele liberalmente, ele não questiona o pedido do pai. Ele não quer saber os motivos. Por quê? Porque ele colocou, quando eles eram em uma idade tenra, de vara verde, ele colocou, aplicou a palavra de Deus no coração daqueles meninos. E além da palavra de Deus aplicada, ele tinha testemunho dentro de casa. Mas quando ele traz, ele poderia fazer assim: olha, toma a sua parte e eu vou segurar o do irmão mais velho. Não. Primeiro ele fez justiça. Um pediu a herança e ele chama os 2 filhos. Olha, teu irmão tomou uma decisão de me pedir a herança. Vou fazer o seguinte: a herança está aqui, olha, 50% é teu, 50% é teu. Primeira coisa que eu aprendo com o pai dos filhos que se perderam: ser justo. Porque nós, como pais, às vezes, vocês que têm 2 filhos, eu só tenho um filho, tudo vai ser dele. Mas quando tem 2, nós sempre somos mais chegados em um. Ou carinhamos mais, ou somos mais complacentes, mais bondosos, e o outro a gente de vez em quando trata. É normal isto nas famílias, é muito difícil tratar com equidade, com igualdade, mas este pai, primeiro, trata com igualdade. E nesta igualdade de tratar, ele pratica justiça. Então a primeira coisa que eu aprendo com o pai dos filhos que se perderam: seja justo.
Não trate um com mais leveza e o outro com mais peso. Equilibre o tratamento entre os dois. E a história, ela vai se desenvolvendo. E você vai vendo que este pai, que perdeu os 2 filhos, ele tem atitudes que foram apercebidas pelo seu filho. Quando aquele foi e desperdiçou, porque todo mundo pensa que ele perdeu-se quando desperdiçou a herança. Não, ele já havia se perdido dentro de casa quando ele teve vontade de pedir ao pai a herança. E aí o pai foi e deu. Este se revelou agora. Mas quando ele foi e gastou dissolutamente tudo, você sabe que não somente a parte financeira ele ficou desgastado e perdeu tudo. Não, ele perdeu muito mais do que isto. Por quê? Porque as dores da vida envelhecem o homem. Faz o homem fazer um certo tipo de proteção em volta de si, de maneira a ser intocado. E aquele menino mais novo, não é aquele já um homem que foi e desperdiçou tudo e veio naquela cidade, naquela região, um momento de dificuldade. E ele começou a passar necessidade, dispendiou toda a herança. Enquanto ele tinha, ele teve amigos, mas no dia que ele perdeu tudo, perdeu-se tudo. E ele chegou ao extremo de ter que cuidar de porcos. E aí eu vou aprendendo na maneira como ele vai vendo e retratando o pai, porque na hora da mais terrível fome, ele lembrou-se do pai. Quantos trabalhadores de meu pai não tem pão na mesa nesta hora? Eu aprendo outra coisa com o pai. O pai era generoso. Ele não é só generoso para os filhos, mas os filhos notou que o mesmo pão que o pai comia na mesa era o mesmo pão que os trabalhadores comiam na sua mesa. Se ele comia contrafilé, tinha contrafilé na mesa dos empregados. Ele era um homem que tratava todos iguais. Porque se o pai não fosse um pai que tivesse cultivado isto no seu filho, jamais despertaria no filho pródigo o sentido de voltar. Por que o filho pródigo voltou? Talvez você possa dizer assim: se fosse meu pai, o portão ia estar fechado. Mas ele sabia a qualidade de pai que tinha. Eu sei o quanto é difícil nestes dias ensinar, conduzir contrários. Por quê? Porque somos uma família, somos pais e filhos, mas cada um é um ser independente, que tem a sua autonomia. Deus o fez assim. Porque se ele fosse para o mal, você talvez não o teria ou não a teria, se você soubesse o futuro deles. Mas Deus não te deu esta capacidade. Por quê? Porque o ímpio se perde no caminho. Não foi você. Não é culpa tua. Só seria culpa tua se você agisse de maneira má, leviana, sem os cuidados devidos. Mas aqui está um pai que perde 2 filhos dentro, sendo exemplo para os filhos. E eu penso que este homem
com todas as contrariedades do momento, ele é um homem, queridos irmãos, que tem esperança e tranquilidade, porque a semente que ele plantou, quando aquela terra era nova, quando aquela terra era fértil, quando aquela terra recebeu a boa semente da instrução, ele ficou tranquilo, porque a qualquer momento a terra vai rachar e o broto vai sair. Família é uma coisa que nós temos que ter cuidado para conduzir. E às vezes pelos maltratos do antes, nós queremos ser tão severos como antes. Não. Há conserto, sempre vai haver consertos e soluções para aqueles que querem e têm vontade. Não se iluda. Não se deprima, se oprima por uma coisa que saiu, porque não foi você que se perdeu no caminho. O ímpio se perde no caminho. E ele então diz assim: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Quer dizer, levou um solavanco. Levou uma coisa que jamais ele pensava. Outra coisa linda neste pai é que este pai via longe. O ver longe do texto aí, não é? Quando o menino chegou lá na porteira da fazenda do pai, e o pai o avistou de longe. Este ver longe do pai é um ver com esperança. É o ver de ainda ter uma oportunidade. É um ver tão mais longe, porque o filho não sabia que no dia que ele deixou a casa do pai, o pai já preparou camisa nova, já preparou blusa nova, já preparou calça nova, já preparou sapato novo, par de meia novo e o anel novo, porque até o anel se perdeu. Ele via longe. Os pais precisam ver longe no tratar com o filho. Faça e veja longe. Outra coisa linda deste pai, porque quando nós queremos o conserto, nós não podemos ver pelas arestas. Quando queremos o conserto, nós vemos pela oportunidade do conserto. E a oportunidade, às vezes, passa como nunca mais vamos ter. E se o filho chegou no portão de tua casa, fedido, esbagaçado, destruído, pobre, desiludido, como que o pai faz? Outra coisa grande do pai. Como é a grandeza do pai? O pai consegue superar ele mesmo. Consegue superar talvez tudo aquilo que também passou no seu coração de ira, de nervoso. Este pai é um exemplo. Ele viveu na história. E ele teve 2 filhos homens que se perderam, e se perderam dentro de casa, no caminho de suas vidas. E agora nós vemos a atitude dele para com os 2 filhos que se perderam. Primeiro, o segmento da justiça. Depois, o cuidado que ultrapassa a mesa doméstica e chega na mesa do empregado. Segundo, terceiro, ele via longe, ele não só via perto, não só viu longe o filho que estava longe na porteira da fazenda, mas ele viu mais longe quando preparou as coisas para o retorno deste filho. Talvez você esteja me assistindo
e talvez esta palavra esteja falando ao seu coração, e está falando com o meu, certamente com alguns aqui, possa estar falando, e esta é uma palavra de esperança, esta é uma palavra que nos ajuda a conter o nosso ânimo, porque às vezes a gente se vê neste embaralhado da vida, sem força, sem reação, sem palavra, sem saber o que dizer. Saiba, se a semente foi plantada e ela é uma boa semente, e você tem praticado generosidade, amor, carinho, justiça, fique tranquilo, ele ou ela ainda regressará. Não tem como não regressar. 3 atitudes do retorno são lindas, não é? Compadeceu, abraçou e beijou. Talvez com um cabelo mais branco, talvez já não com aquele abraço tão forte que ele tinha quando eles eram mais novos. Mas o abraço do pai não precisa ser apertado demais. Pode ser aquele abraço que só acalenta no peito, que transmite vida, que transmite segurança, que transmite a um filho que se perdeu no caminho, que ele ainda está ali, ele ainda é pai. Outra coisa interessante, isso fala não só desta roupa que prepara, embora parece que este pai, ele tem certas economias, ele tem certos recursos financeiros. Irmão, queridos irmãos, eu sei que os dias são difíceis, mas se preocupe um pouquinho com suas questões financeiras. Só dê o passo mais largo quando você receber a orientação de Deus para dar o passo mais largo. Caso isto não venha, faça o feijão com arroz, irmãos. Olha o que diz o apóstolo: não ambicioneis coisas altas demais. Apegai com as coisas simples e humildes. Para quê? Para este tempo. E aqui vai uma palavra para nós desses dias. Talvez você tenha ido no supermercado como pai de família. Você sabe que o trivial da casa não é caro. Se você for comprar, olha, açúcar, feijão, arroz, óleo, farinha de trigo, sal, farinha de mandioca, você vai ver que isto é muito pouco. Difícil é quando você cai no material de limpeza. E dura coisa é quando você se acostumou com uma marca da limpeza. Tem que ser este daqui. Pode ter outro, mas você não acredita nele, porque ele está um preço mais baixo. Você se acostumou àquilo lá, e quando você vai fechar a continha da etiqueta que sai da máquina, você vai ver que o que você gastou com arroz e feijão, que é o básico da vida, nada é diante de todo o material de limpeza que você comprou. A vida é estranha. Aquilo que era para ser mais é menos, e aquilo que era para ser menos se torna mais. Eu sou do tempo que não havia supermercado. Eu sou do tempo, meus irmãos, de um lugar na minha cidade chamava-se Feira Lar. Seu proprietário, ele era um libanês, família Boutros, e o mercado dele chamava-se Feira Lar. Na minha época, você não comprava arroz por quilo. Você podia comprar, mas você viu o camarada meter o canecão e encher e bater. E saiba que sempre os envelopes de feijão da minha época, eles eram dobrados para que não rompesse. Farinha se comprava solta, feijão se comprava solto, arroz se comprava solto, óleo se comprava em lata. Quem não se lembra do óleo Pacaembu de amendoim? Então este pai é um pai que, tendo condição de guardar, ele guarda, porque às vezes ele vai ter que atender a necessidade do filho que se perdeu.
É difícil eu falar isto. É duro eu falar isto num momento como este. Mas se você tiver condição de fazê-lo, faça-o. Porque quando este recebeu, a única coisa que eles perderam foi a herança. Os dois não tiveram mais herança. Por quê? Porque a herança já foi repartida entre eles. Mas o pai continuou tendo eles como filho. Primeiro, senso de justiça, faça justiça, seja igualitário, nem para A, nem para B, firme na posição. Ensine valores que serão para a eternidade na vida dele, com um exemplo de vida. Veja longe. Não somente o filho que está longe, mas veja muito mais do retorno. Se prepare para este retorno. Prepare o seu emocional, o seu psicológico e prepare a sua finança. Porque ele vai vir um bagaço, ele vai vir despedaçado, ele vai vir arruinado, mas encontrará nos pais um beijo, um abraço, um afago e uma palavra: estava morto, mas reviveu. Outra coisa, queridos irmãos, que vai nos tocando nessa parábola, é que ele também tem alguma coisa no freezer, tem alguma coisa guardada para um momento de festa maior. E ele mata, e é neste matar do bezerro gordo é que vai revelar o outro filho que também se perdeu dentro de casa. Todos os dias com o pai. Agora, quando ele retorna do campo de trabalho e vê tudo que o pai havia feito, certamente havia bandeirolas, fogueira, não é? Lá estava o bicho no rolete, havia cítara, harpa, tambor, música, dança, festa. Ele não foi ao pai, ele foi a um dos criados. O que está acontecendo aí? Você ainda não sabe? Seu irmão, ele voltou com vida e seu pai está dando esta festa. Quando o filho vai ao pai, outra coisa que eu aprendo com esse pai: a falar particularmente com o filho. Observe, o filho fala com o empregado. O filho fala com o vizinho. O filho fala com os colegas de escola. Mas no dia que ele chega junto ao pai, o pai não fala para ninguém deles. O pai fala com o filho. Que coisa! O que ele faz? Observe, está aí no texto. Ele tira o menino da festa e leva como se fosse num cantinho. Por quê? Porque o menino está irado e ele não quer que este menino fique envergonhado, porque é uma festa. Então o que ele faz? Chama particularmente. Observe as palavras dele. A palavra dele não cutuca o passado, a palavra dele não cutuca o mal, a palavra dele não esboça o erro, a palavra dele: meu filho, não é razoável isto. Estava perdido e foi achado. Agora, como é duro a palavra do filho: pai, eu sempre estive com você e você nunca valorizou a minha presença. Mas o pai diz assim: você que nunca quis, porque tudo que está aí é teu. Família, as moças e os moços que irão se casar, procure uma pessoa que vista o teu coração, que faça o teu coração se aquecer, teus olhos brilhar. Mas mesmo que tudo isto, coração aquecido, rosto brilhando, observe comportamento, observe palavra, observe maneiras.
Porque ninguém quer hoje aqui enfiar uma aliança no dedo e amanhã tirá-la do dedo e cortar um documento de casamento. Porque no nosso conceito é que casamento não se separa. Embora pela dureza do nosso próprio coração, às vezes nós temos que buscar, não sei se como alternativa. Por isso disse Salomão: goze com a mulher da tua mocidade. Seja feliz com ela. Ser felizes, senhores, tem que ter jogo de cintura. Ser feliz tem que suportar certas situações da vida. Ser feliz é a hora da chaleira esquentar, mas não pode chiar. Calmo. Não trate as coisas no quente. Não ponha ferro com ferro, pedra com pedra. Aqui não é a lei do talhão. Aqui é a lei do amor. Que caminha, que anda, que compreende, que entende. Agora saiba que o resultado de tudo isto deve de ser para uma melhor vida, para uma vida feliz. Por quê? Porque é justamente no desenvolver do caminho é que a gente vai se conhecendo e se autoconhecendo. E possa ser que aqui alguns vão chegar, não é como muitos já chegaram há 50 anos, e vai ter um dia que você vai conhecer depois desses 50 anos, oxe, eu não sabia que isso era assim. Podemos ser assustados por isto. Então saiba se comportar. Nós não vemos a mãe dela, a mãe do filho, não é? A história só é com o pai. Por que será que Jesus só tratou com o pai? Porque ele estava falando, queridos irmãos, para uma sociedade onde o pai era sacerdote. Aonde o pai, além de ser o sacerdote da casa, é que exerciam as principais posições na religião dos seus dias. As mulheres assistiam às reuniões de um certo lugar, não podia estar na nave dos templos, tinham que ser à parte. E quando eles ouviam esta parábola deste homem que perdeu os 2 filhos, eles não acreditavam, porque é muito mais fácil, irmãos, fazer assim, ó, do que trazer. Porque para você trazer, você também tem que se quebrantar. Você também tem que se humilhar. Você também tem que compreender um pouquinho mais do que compreender. Senhoritas que estão aqui, que vão se casar, observe com quem vai casar. Meninos que vão se casar, observe as meninas que vão se casar. Quando vocês quiserem ter filhos, tenham, porque isto é o que forma a família, é a alegria da casa, herança do Senhor. Agora, conduz o menino no caminho do Senhor, não somente por palavras, mas por ação. Este homem teve a felicidade, pela maneira como se trata toda a parábola, de poder reconquistar os filhos que se perderam aonde? Dentro de casa. Há muitos crentes como filhos de Deus se perdendo, não lá no mundo, se perdendo dentro da casa. Por quê? Porque não gosta do irmão A, porque não gosta do irmão B, não senta no mesmo banco, não compartilha a mesma mesa. Mas o pai sempre é cuidadoso. O pai sempre é a pessoa que vai equilibrar todas as situações. Esta palavra vai para mim, vai para você que temos filho, que não colocamos um filho no mundo para vermos certas situações que hoje passamos, mas saiba, tenha esperança e tenha paciência, e isto só pode ter a pessoa que está próxima de Deus. Se você se afastar de Deus, você vai se esfriar. Você vai buscar ferramentas desta natureza, desta terra, para consertar algo
que somente com Deus é que pode ser consertado. E Jesus está aqui. Jesus sabe o que é irmãos separados. Jesus sabe o que é irmão que não crê nele. Jesus sabe que depois que ele saiu de casa para cumprir o seu ministério, naquele casamento aonde ele se declara, transformando água em vinho, inicia-se ali, não é? O ministério de Jesus. Ele sabe como é difícil a questão da família. Mas como é bonito a família quando se encontra e quando busca soluções, sem cutucar as feridas. Feridas, esta noite, Jesus quer curá-las. Distância, Jesus quer trazer aproximação. Talvez, ore a Deus para que te dê uma oportunidade para que você traga à luz as coisas para a tua casa. Nunca perca esperança dos teus. Se a tua dor é grande, olha para a dor deste pai e veja que lá dentro de sua casa, com todo o amor, com todo o exemplo, os 2 filhos se perderam, mas o pai nunca perdeu os 2 filhos. Uramachuri canta la matéria. Ele estava de olho nos filhos, esperando a hora, esperando o momento de tratar, de cuidar, de trazer de novo, aleluia, de poder novamente fazer festa, sorrir. Não jogue a toalha, nem peça licença, vá a Deus, fala: Senhor, me dê um coração que possa suportar e que eu possa ver tudo na minha frente, como um pai do filho pródigo estava morto, mas reviveu. Deus em Cristo Jesus nos abençoe neste segmento que é e em todo o tempo da história sempre sofreu, que se chama família. Mas se foi Deus que fez o projeto, Deus tem solução para o projeto que Ele fez. Então acalme, faça a sua parte, glorifica a Deus, e aquilo que está tão distante, Deus tornará a trazer a tua mão. Deus te abençoe. Fiquemos em pé, queridos irmãos. Não posso convidá-los para receber uma oração, mas eu vou chegar mais pertinho de você para orarmos juntos. Porque quando falamos de família, falamos que todos nós estamos neste barco e nós estamos aprendendo com as pedras do nosso caminho. Mas que Deus, que é bom, não permita que os nossos pés se resvalem para o despenhadeiro, mas que, como pé de corça, que consegue correr até nas pedras que tem limbo e vencer o trajeto que está proposto. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, eu sou um pai, e eu vejo o Senhor como um pai de todos os pais. E o Senhor se vestiu de homem e veio nesta terra e teve uma família. E o Senhor, quando se veste de homem e se humaniza, e nesta família que o Senhor tem, quantas contrariedades, porque nem sequer os seus próprios irmãos criam em ti. Então o Senhor sabe que na diversidade de cada vida, Senhor meu Deus e meu Pai, esteja trabalhando.
esteja consolando, esteja orientando, esteja capacitando, esteja fortalecendo, esteja iluminando o entendimento para tratar questões difíceis que se levantam dentro da nossa casa. Capacita-nos com um coração como o coração do Pai daqueles que se perderam. Dai-nos senso de justiça, dai-nos visão além do normal, dai-nos um coração generoso, agradável, que trata tanto o que está lá fora que retorna, como quem ficou também tem que ser tratado. Mas Senhor, cuida de nós, para que tendo nós a oportunidade, não a percamos, mas aproveitamos para continuarmos a desenvolver a salvação que recebemos de Ti. Nos guarda no Teu amor, protege nosso coração e não deixa que aqueles que saíram sejam engolidos por este mundo, mas que lá se desperte nele aquilo que está dentro dele, para que ele possa retornar para ouvirmos esta palavra: estava morto, mas reviveu. Abençoa a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus, amém.